pessoal, tudo bem? Estou trazendo aqui mais uma dica, uma aula de como destacar valores pesquisados aí a partir de dois critérios no Excel. Nós tínhamos gravado um vídeo anterior que eu vou deixar aí o link na descrição, né? Caso alguém queira estar assistindo, onde nós ensinamos a destacar os valores, né, de uma planilha a partir de um item ali pesquisado através de um filtro. Só que aí um de nossos seguidores, né, um de nossos inscritos, perguntaram aí, eles acabaram perguntando como fazer o mesmo processo, só que não com um critério só, mas com dois ou mais critérios. Como é que eu faria isso? Então nós gravamos aí esse segundo vídeo para poder mostrar como fazer aí esse destaque aí, né, dos valores pesquisados com dois critérios. Mas antes de a gente continuar, vou pedir aí a gentileza, se você ainda não é inscrito em nosso canal, nos ajude, clique no botão de se inscrever, ative as notificações clicando aí no sininho para saber quando tiver vídeos novos, né? Que nós temos vídeos e aulas novas aí toda semana. Deixem seus comentários, sugestões, curtam o vídeo, né? Porque se vocês interagirem aí com os nossos conteúdos, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui ao maior número de pessoas possíveis, ok? E também através dessas interações é que nós conseguimos criar esses conteúdos como esse para responder aí as dúvidas dos nossos seguidores aí, dos nossos inscritos, ok? Então, conto com a colaboração de vocês. Se inscrevam aí no nosso canal e nos deem uma força para continuar aí criando os conteúdos. Então, vamos à nossa aula. Então, eu tenho aqui, ó, essa tabela, aonde eu tenho o país e o vendedor. Se eu vier aqui escolher um determinado país, automaticamente ele vai destacando, né, aquelas linhas referente ao país e o vendedor que eu escolher. Então, se eu vier aqui, ó, país Áustria, vendedor André, ele vai destacar essas linhas. Isso até então, ok. Mas se por acaso eu só selecionar o vendedor, ó, ele destaca todas as vendas do André, né? Se eu destacar, por exemplo, só o país, né, eu pedi aqui, por exemplo, a Alemanha, ele vai destacar todas as vendas da Alemanha e assim sucessivamente. Ou ele pinta a partir de dois critérios ou com um critério apenas, com um só. Então vamos começar fazendo com que ele destaque todos os pedidos que sejam da Alemanha, depois todos os pedidos que sejam de um determinado vendedor e por último a gente faz para ele destacar se eu tiver os dois critérios, ok? Antes disso eu vou vir então aqui na planilha 1, essa planilha que eu estou usando aqui no vídeo, eu vou deixar o link na descrição, né, aí do vídeo, para vocês poderem fazer o download e aí poderem praticar, poder fazer a simulação, né? Então eu vou deixar disponível o link aí para vocês poderem baixar essa planilha, ok? Então vamos aqui, ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar aquela listinha suspensa, que é uma validação de dados. Inclusive nós temos vídeos aí no nosso canal ensinando a criar essas listas, mas eu vou mostrar aqui rapidamente, ó. Vou clicar aqui no país, vou lá na guia Dados, no grupo de ferramentas de dados, eu vou clicar em validação de dados. Então temos aqui o nosso comando, validação de dados. Permitir uma lista. E a fonte, eu vou vir aqui nessa planilha, que eu já deixei pronta, a planilha chamada listas, onde eu tenho todos os países, ó. E eu vou selecionar o nome de todos eles. Olha lá, dou um OK. E pronto, ó, eu já tenho a minha linha suspensa. Então eu já posso estar escolhendo aqui o país. Vou fazer a mesma coisa no vendedor. Clico no vendedor, guia dados, no grupo ferramentas de dados, validação, permitir uma lista e eu vou selecionar lá na minha planilha listas os nomes dos vendedores que eu já tinha deixado previamente relacionados. Dou um OK e pronto, ó, também já tenho o meu vendedor. Então eu posso também estar escolhendo aqui o vendedor que eu quero. Feito isso, agora vamos partir para a formatação. Para quando eu escolher aqui em cima o país e o vendedor, ou o país ou somente o vendedor, ele formate a minha base. Então eu vou clicar aqui, ó, no primeiro valor, que no caso aqui é a minha célula B6, e eu vou selecionar toda a tabela, do B6 para baixo. E como é que eu posso fazer isso de uma maneira rápida? Eu poderia selecionar com o mouse, ou então eu clico aqui no começo, que é o meu B6,
segura a tecla Ctrl Shift, coloco a seta para a direita e o Ctrl Shift a seta para baixo. E aí ele já selecionou toda a área que eu preciso, ó. Então eu volto aqui para o início pela barra de rolagem e já estou com tudo selecionado. Feito isso, eu vou na página inicial, formatação condicional, e eu vou criar uma nova regra. Então eu vou vir aqui na opção de gerenciar regras, que eu acho mais prático. Olha lá, gerenciar regras. E vou pedir aqui, ó, nova regra. E nessa janela de nova regra, eu vou usar a opção de usar uma fórmula para determinar quais células, né, devem ser formatadas. E aí eu vou montar a minha fórmula. Como eu tenho aqui dois critérios, né, no caso, ele vai aplicar pelo país e pelo vendedor, né, eu vou fazer a formatação por país e vendedor, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma fórmula para isso. E nesse caso eu vou usar a função E. Então eu vou clicar aqui e vou começar fazendo primeiro pelo país. Então eu cliquei ali e vou fazer o seguinte. Abro a minha função E, abro parênteses, porque eu tenho duas regras. A primeira, eu vou formatar só quando for o país. Então, se esse país aqui, né, o meu C3, perdão, vou fazer ao contrário aqui, ó. Vou começar por aqui. Se aqui no país, cadê a célula do país aqui? Se a minha primeira célula do país, que é o E6 aqui da minha tabela, né, for igual ao país selecionado, só que nesse caso eu não posso deixar a célula toda selecionada ali, ó. Tá vendo? Ele colocou o cifrão na frente do E e na frente do 6. Eu não posso deixar tudo. Então eu faço o quê? Eu vou apertando o F4, né, a tecla F4, para ele deixar o cifrão só na frente da coluna. Por que eu tenho que deixar o cifrão só na frente da letra E, que é a coluna E? Porque se a coluna E tiver o país que eu pedi naquela célula, ele pinta a linha inteira. Por isso que eu tenho que deixar a coluna travada. Porque aí ele vai usar em todas as células da linha a coluna E como referência. Então, ó, se o meu E6 for igual a essa informação aqui, ó, do C3, né, fixo, aí eu deixo tudo fixo, ponto e vírgula, e a célula do vendedor for vazia, eu quero que ele pinte. Então aí aqui eu vou usar uma função chamada cell.vazia para ele verificar se a célula é vazia. Então, ó, se a célula do vendedor, deixo fixa, né, ó, e fecho. Então ele fez assim: se o meu E6 for igual ao país selecionado lá no C3 e a célula do vendedor for vazia, eu vou formatar de uma cor. Então eu vou vir aqui, ó, formatar, vou pegar o preenchimento e vou colocar uma cor. Por exemplo, eu quero que fique amarela. Então, ok novamente e aplico. Apliquei. Observe que ele não formatou nada. Por quê? O meu vendedor não é vazio. Então ele não formatou. Eu vou dar um ok. Vamos testar, ó. Eu vou apagar o vendedor. Pronto, olha lá. Automaticamente, se eu tenho o país e não tenho o vendedor, ele pinta de amarelo, tá? Agora nós vamos fazer o inverso. Eu vou apagar aqui o país e eu quero colocar o vendedor. Então, ó, se eu selecionar aqui o vendedor, por exemplo, vou pegar aqui o André. Então, ó, selecionei o vendedor e não selecionei o país, eu quero que ele formate. Então eu vou selecionar toda a minha área novamente, ó, cliquei aqui no início, Ctrl Shift, seta para direita, Ctrl Shift, seta para baixo. Volto aqui para o início da tabela, né, ó, pela barra de rolagem do lado direito, e vou lá, formatação condicional, gerenciar, nova regra, e vou criar aqui, ó, usar uma fórmula, e eu vou criar a regra agora para o vendedor. É exatamente a mesma, só vou inverter, porque agora eu vou fazer assim, igual e, abro parênteses, o meu vendedor, que aí eu não posso deixar a célula, a linha travada, então eu vou apertando a tecla F4, ó, então cifrão F6, porque travei a coluna F, porque se tiver o vendedor
na coluna F, ele pinta a linha inteira, por isso que eu travei só a coluna. Se o meu F6, que é o meu vendedor, for igual ao vendedor escolhido ali em cima, eu vou formatar E, ponto e vírgula, né? E, ponto, perdão, Excel, ponto, vazia, né? Excel, ponto, vazia, o país. Então, ó, se a célula do país for vazia, então, se o vendedor for igual ao vendedor escolhido ali na célula em cima, e o campo do país for vazio, eu quero que ele formate. Então, eu vou vir aqui no formatar e vou escolher uma outra cor. Vou colocar uma cor diferente. Vou colocar aqui esse salmão aqui, ó. Dou um OK. Olha lá, OK novamente. E peço para ele aplicar. Pronto, ó, observem que ele já formatou todas as linhas que tem o vendedor, independente do país, ok? Então já defini aí uma cor, no caso para o país. Eu estou fazendo com cores diferentes, que é só para a gente poder diferenciar. Agora, eu quero que ele formate as linhas quando eu informar as duas opções, né? Então eu vou vir aqui, nova regra, usar uma fórmula e vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, só que agora eu vou fazer assim, igual E, então E, país, clico na primeira célula do país, que eu deixei selecionado, não deixo travado, ó, só a coluna. Se o país for igual ao país que eu escolher, ponto e vírgula, a célula do vendedor aqui da minha tabela, ó, também não deixo travada, então eu tiro ali, deixei o cifrão só na frente do F, para travar a coluna dos vendedores. For igual ao vendedor escolhido, fecho parênteses. Então veja que agora eu estou falando, se eu tiver o país que eu escolhi e o vendedor que eu escolhi, em ambas colunas, eu quero que ele formate. Então eu vou vir aqui no formatar, vou pegar aqui, por exemplo, uma cor verde, dou um OK, OK novamente, e vou aplicar. Pronto, ó, já tenho aqui as 3 regras definidas. Dou um OK. E pronto, ó. Se eu vier aqui agora e escolher o vendedor, por exemplo, vou pegar aqui a Alemanha, ó lá. Então pedir Alemanha, André. Ele vai formatar somente as linhas onde o André tiver vendido para a Alemanha, né? Então, se o André fez alguma venda para a Alemanha, ó lá, já foi destacado, né? Se por acaso eu deixar somente a Alemanha sem o vendedor, olha lá, ele vai pintar aqui todas as vendas daquele vendedor. Se eu especificar aqui o vendedor, ó, Margarete, olha lá, só a Margarete. Se eu tirar, ó, aí ele deixa todas as vendas da Margarete, independente do país. Então aqui nós estamos fazendo então agora uma pesquisa, né, ó, com 2 ou mais critérios, né, que a gente consegue estar puxando, né, essas informações. Então, ó, o André, Alemanha ou algum outro país, e aí ele vai formatando aí a tabela para nós, ok? Então, aqui como fazer a formatação condicional de forma personalizada utilizando fórmulas para destacar as linhas com 2 ou mais critérios. Se tivesse mais critérios, era só ir incluindo lá dentro da função E, criando ali as regrinhas aí para cada situação, ok? Pessoal, espero ter esclarecido aí as dúvidas dos nossos seguidores, né, dos nossos inscritos. Deixem aí os comentários, sugestões, quaisquer dúvidas que tiverem, coloquem aí nos comentários do vídeo, que será muito importante para nós e nós vamos respondendo aí na medida do possível, né, e criando novos vídeos se for necessário. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, curtam o vídeo, interajam, né, com o nosso conteúdo, que isso nos ajuda bastante aí dentro do YouTube, ok? Vamos compartilhar o conhecimento. Pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!